Ê! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Você? Bem, e você? Tudo jóia? Tava pedindo uma Sandra aqui para entrar, eu acho que com o seu sobrenome. É Sandra minha irmã, Takashi. é Ah, e minha eu falei, meu irmã. Deus, será que a Simone vai entrar como Sandra? Não! Tudo bem? Tudo jóia! Já tem aí uma galerinha aqui com a gente. A Norita tá aí. Boa noite, pessoal. Vamos esperar só mais um pouquinho até o pessoal entrar. O pessoal tá chegando. Tô aqui. Às vezes eu vou dar uma olhadinha numa outra direção, porque eu tô com o meu notebook aberto também para poder ir vendo os comentários. Inclusive, já vou aqui deixando para vocês aberto para perguntas, tá? É um tema bem interessante e acredito que vocês tenham muitas dúvidas, então aproveitem para fazer as perguntas para Simone. Ela está preparadíssima para responder tudo. O que eu não souber, eu prometo que eu vou pesquisar e respondo depois. Mas você sabe muito do assunto. Muito bom. Peraí, vamos ver aqui. Só para ver. Deixa eu ver se é aqui que eu posso fazer um comentário para ver se aparece. Deixa eu ver os meus. Aqui não, aqui acho que eu tô. Peraí. Apareceu você dando oi, Débora. Eu tava. É exatamente isso que eu queria testar. Não, apareceu que deu você dando oi. Tá. Então acho que agora. Deixa eu pôr só aqui. Meu campo de visão. Deixa eu ver. Aqui no da meta. Cadê você? Aqui. Deixa eu só. Isso. Que eu tinha saído, mas agora voltou aqui. Joia. Pronto. Muito bom, gente. Vamos lá. Deixa eu ver. 8:05. Eu sou aquela rainha do relógio, que eu só. Agora eu tô vendo os comentários. William, boa noite. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma unidade em São Bernardo. Obrigado. William, nós temos em grupo presencial em Santo André, tá? A unidade em Santo André. Mas nós temos aulas online também. É que você está pertinho. São Bernardo dá para você estar vindo até a nossa unidade presencial e você pode estar fazendo o híbrido. Uma semana você fica presencial, uma semana você fica online, tá bom? Isso você pode estar fazendo. Bora lá, Simone. Vamos começar então. Eu vou aqui me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Débora. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu até comentei em relação ao Instagram hoje que ele tá, acho que ele tá com frio, né? Acho que essa mudança de temperatura influenciou no Insta. Mas já estamos aí com uma galera esperando. E o nosso tema, acho que foi a Vilma que perguntou qual seria o nosso tema, né? A gente vai falar sobre a apneia, né, do sono e qual a relação com o emagrecimento. O meu objetivo, além de estar falando do quanto isso pode interferir, né, na questão de perder peso, também muito mais a minha preocupação, batendo um papo com a Simone, foi da gravidade, porque às vezes a gente acaba não pensando assim, né? Eu percebo hoje que muitas doenças estão ficando como se, tudo bem, né? Tô com pressão alta, tá tudo bem, tô com pré-diabetes, tá tudo bem, tô acima do peso, tá tudo bem, né? Tenho apneia, tá tudo bem. Então, o meu objetivo hoje é estar trazendo o quanto isso é sério, mas ao mesmo tempo a forma, né? Existem tratamentos e maneiras de identificar, que a Simone vai falar
bastante a respeito, e a gente vai trocando, vocês vão fazendo as perguntas, e o que vocês quiserem saber também em relação a dificuldades, né, no processo do emagrecimento, se você está fazendo meta ou se você já fez algum outro método de emagrecimento. Normalmente a gente acaba tendo algumas dúvidas e estamos aqui, tá, para bater esse papo bem gostoso. Vou passar para a Simone a vez para ela se apresentar e já começar a falar um pouquinho a respeito. Boa noite, eu sou a Simone, sou fisioterapeuta e a minha primeira especialização foi em cardiorrespiratória. E aí tá mais ou menos 10 anos que eu falo que eu trabalho com sono, mas eu não vivo com sono. Né? Eu trabalho com a parte do sono, mas não vivo com ele, tá? Eu entrei na meta, a primeira vez que eu fiz meta, eu saí de um grupo, né, de um grupo de emagrecimento que a gente falava, que era o grupo dos ciganos, não sei se alguém já ouviu falar disso, era uma dieta meio terrorista, e eu conheci uma enfermeira num churrasco, e ela tinha emagrecido bastante, e ela estava comendo carne, pão. Eu falei, nossa, você tá nesse processo de emagrecimento e comendo tudo isso. Ela, eu faço meta real. E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer com o Fernando, emagreci bastante na época, fiquei assim, ganhei até o diploma, né, diploma de magra, mas eu não cheguei a fazer o ciclo completo, eu acabei parando, achei que eu já sabia me comportar. Mas aí eu acabei engordando de novo e voltei agora para a meta real. E aí a gente, conversando com a Débora um dia desses, ela falou para mim que ela tinha feito, né, o exame de polissonografia domiciliar, e a gente começou a conversar sobre a apneia, né? Acho que foi isso que a gente... Então, vamos falar sobre esse tema que é tão pouco falado e tem uma importância tão grande, né, na vida, na qualidade de vida da gente, né? Exatamente. E assim, talvez muitas pessoas até já ouviram falar ou comentam que é o que aconteceu comigo, né? A Simone trouxe o assunto e eu achei muito, muito pertinente e ela super preparada para falar. Então, que bom que dá para a gente unir, né? A parte dela, do processo de emagrecimento, até eu dei risada, né? Quando ela contou desse grupo de emagrecimento que ela participou, que era um grupo que ela tinha até medo, né? Ela ficou até com certo medo de comer determinadas coisas. A gente está falando disso essa semana que a gente está falando de privação, né? Restrição alimentar. E o quanto, né, libertador a gente poder estar fazendo um método onde a gente pode aprender a comer, a gente pode ter saúde com uma boa nutrição e ao mesmo tempo se manter, né, se manter no peso. Então, bora lá entender essa apneia, né? Então, assim, a apneia, na verdade, ela é um dos distúrbios do sono, né? Então, assim, o sono, ele tem vários distúrbios. Então, a insônia é um distúrbio, né, relacionado ao sono, bruxismo, síndromes das pernas inquietas, o ronco, sonambulismo, narcolepsia, né, que é uma coisa, uma condição mais grave. Então, e o ronco e a apneia, eles fazem parte, e é a condição que eu mais tenho conhecimento, que é o que eu trato hoje como fisioterapeuta, essas duas condições, tá? Então, o que é o ronco? O ronco, na verdade, quando a gente dorme, então, não só a musculatura de perna, braço, tem o relaxamento, a musculatura toda da gente acaba relaxando durante o sono. Então, o ronco é a passagem do ar pelaquela via aérea que ela está estreita, frouxa, e aí quando o ar passa, ela acaba turbilhonando, né? Passa naquela via que está
estreita e acaba fazendo aquele barulho. E a apneia, na verdade, é a não passagem do ar. Então, nesse relaxamento, a pessoa dorme, tem o relaxamento muscular e o ar acaba não passando. Então, por que ela é tão grave? Porque o paciente para de respirar realmente durante o sono, tá? E aí, o que acontece, né? Por que a gente tem tanto cuidado com isso? Se ele não respira, ele acaba tendo uma retenção de CO2, uma diminuição de oxigênio, ele tem um aumento da frequência cardíaca, né? E uma descarga muito grande de adrenalina. Então, num período que era para esse paciente, para essa pessoa estar dormindo, ela está acordando. Nem sempre esse despertar, o paciente tem consciência. Às vezes ele só micro desperta, a musculatura adquire o tônus normal, tá? E aí o paciente acaba respirando normalmente. E por que isso é tão ruim? Porque o paciente nunca acaba não entrando na fase mais profunda do sono, na fase REM do sono, que é onde tudo de bom acontece. Né? Por que é tão importante a gente dormir e dormir bem? Porque é nessa fase REM do sono que a gente ouve tanto falar, né? Ai, eu entrei, né? Ai, eu entro na fase REM, a fase REM é super importante. Por quê? Porque é nela que a gente tem a reparação de tecido, aumento de massa muscular, produção de hormônio que dá saciedade, é aí que a gente fala, né, sobre o emagrecimento, porque é nessa fase REM do sono que a gente produz o hormônio da saciedade, controle de hipertensão, então, assim, é super importante entrar na fase REM do sono. E aí acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Você não dorme, você acaba retendo o CO2, diminuindo o oxigênio, e você não entra na fase REM, você acorda cansado, e você não tem toda essa alteração desse ciclo, né? Do ciclo biológico, por conta da não entrada na fase REM do sono e nas fases mais profundas, tá? E aí, 30% da população tem apneia do sono. E, assim, é super mal divulgado, mal diagnosticado. Às vezes esse paciente vai procurar o médico, fala que ele está com uma pressão, né, uma hipertensão de difícil controle, e o médico não entende o porquê. Aumenta o antihipertensivo, mas não faz o estudo do sono. Né? Mesmo sabendo que é durante essa fase, né, dessa apneia que tem esse aumento da pressão. Então, às vezes, alguns pacientes fazem o mapa, e no relatório do mapa você vai ver que tem ali, por volta de 2, 3 horas da manhã, picos, né, de hipertensão. E isso é dado pela apneia do sono. Então, o corpo, ele entra num sofrimento mesmo, tá? Deu para entender mais ou menos essa... Deu sim, e até aproveitando para perguntar quem que está assistindo, né, quem está participando na nossa live, que sofre com a apneia, se tem essa consciência, se já tratou, se trata, e se tem, né, dúvidas em relação... eu até tenho uma pergunta, Simone. Vamos lá. Em relação é uma pergunta pessoal. É uma pergunta, porque assim, na Meta a gente trabalha, tem temas, né? A gente fala sobre o estresse, falamos sobre emagrecimento, e hoje é muito comum, né? As pessoas vivem muito estressadas e uma atividade mental muito grande, então as pessoas se mantêm ligadas, né? O tempo todo, difícil desligar. Então, antigamente a gente tinha uma outra rotina, né? O nosso dia a dia era diferente, acordava muito cedo e dormia muito cedo. Então, normalmente o ciclo de sono, ele acontecia pelo menos no mínimo 8 horas. Então, a minha pergunta
o quanto de sono, porque tem pessoas que colocam, né? Ah, se eu dormir 5 horas, bem, dormir profundamente, acordar descansado, né? Com aquela sensação de dormir, né? Não é aquela sensação de que você dorme e acorda irritado, e acorda indisposto, e vontade de ficar na cama. Então, isso são sinais de que a qualidade não foi legal. Isso é uma desculpa da pessoa estar usando que ela dorme 4 horas e já está tudo bem? Ou é fato? Tem estudos que mostram realmente que é possível? Olha, a princípio, logo quando o estudo do sono começou, né, a gente falava que a quantidade de sono era o paciente que determinava. Eu acordei bem, acordei disposto, descansado, então tá tudo certo. Hoje, tem estudo que fala que a gente precisa de mais de 6 horas de sono, né? O porquê disso? Porque você precisa entrar, o ciclo do sono, né? Então ele começa de 10 a 15 minutos que você deita, você entra numa fase do sono, que é aquela fase que a gente fala que a gente fica levinho, né? Que você é aquele sono bem superficial. E aí você vai entrando nas fases do sono. E você precisa, por exemplo, cumprir um ciclo. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase REM do sono. Você precisa ter tantos minutos de cada fase para poder cumprir esse ciclo de sono restaurador, reparador que a gente fala. Então hoje a gente fala que acima de 6 horas, tá? Então não sei se alguém já ouviu falar, surgiu uma técnica de descanso. Geralmente quem estuda muito, eu durmo 20 minutos, faz vários ciclos de 20 minutos para dormir, né? Isso é super prejudicial. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Eu nem lembro o nome disso, mas assim, são vários ciclos de sono, de cochilos, na verdade. E a pessoa fala que descansa dessa maneira. Só que isso não é verdade, tá? A pessoa realmente precisa ter um ciclo completo de sono, vários ciclos, para poder falar, não, eu produzi a quantidade de hormônio certa, eu tive um bom descanso, eu preservei a minha memória, porque o sono também ele preserva a memória, né? Ele retém o aprendizado. Então, tudo que você aprende durante o dia é na fase do sono profundo que você retém isso, né? Então, se você não tem esse ciclo, você acaba não cumprindo o papel do sono, tá? No nosso organismo. Importância, até para quem, dependendo, né, a fase, quando você está naquela fase de prestar vestibular, quando você está se preparando, como é importante, porque muitas vezes você precisa dessa memória, você precisa estar bem, e a fase que muitas vezes o jovem não dorme, né? Ele acaba ficando várias noites e muitas vezes isso reflete. A Gabriela colocou para que ela possa dormir bem, até que horas ela pode fazer atividade física? Isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente trabalha na Meta, tem uma aula que a gente fala sobre atividade física. E muitos alunos associam, né? E tem estudos que falam também da relação, que horas eu posso treinar para eu ter um rendimento melhor na questão metabólica, né? Para favorecer o emagrecimento. Eu normalmente, em relação ao emagrecimento, em relação ao sono, a Simone vai responder aí. Mas em relação ao emagrecimento, os estudos colocam que o horário melhor, né, para fazer atividade física é o noturno, porque é onde o metabolismo ele desacelera. Porém, né, eu discordo, não dos estudos, eu discordo um pouquinho no sentido que eu sempre falo, olha, que às vezes a pessoa fala, putz, mas eu não rendo à noite, eu tô já esgotado, enfim. E eu falo que a gente tem que treinar na hora que a gente se sente bem. Então, se de manhã para você é melhor, o resultado você vai ter de qualquer forma. Mas eu tenho alunos que acabam trazendo essa questão da insônia. Eu até posso fazer atividade à noite, mas depois eu tenho insônia. Porque você tem uma descarga muito grande, né? Então você fica pilhado, vamos dizer assim, né? Eu tô ainda agitado.
Se a pessoa conseguir fazer atividade física à noite, por exemplo, mas ela conseguir se desligar, ela fizer a higiene do sono, tiver toda essa parte, não, isso não está me atrapalhando, tudo bem, né? Mas assim, o que eu não acho legal? Fazer atividade física às 10 horas da noite e tentar dormir meia-noite, não dá, né? Você não vai conseguir descansar realmente, você ainda vai demorar muito tempo para você se desconectar. Né? E a gente tem o ciclo biológico, né? O ciclo circadiano, que é a partir do sol se pondo, você tem a liberação de melatonina, então o corpo ele acaba realmente entrando numa função de relaxamento, isso, né? E aí eu acho que você falou sobre o estresse, sobre essa questão é muito importante, porque assim, cada hora a gente está indo dormir mais tarde, então a gente fica mais tempo em tela, tanto televisão quanto celular, então tudo isso atrasa a produção de melatonina, então você realmente demora mais tempo para dormir, ter um sono de qualidade. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. E entra a questão do hábito que a gente. Porque até a própria iluminação, né, a gente observa dentro da casa, dos apartamentos. Eu moro em apartamento, então eu consigo ver muita coisa aqui próximo. E às vezes, meia-noite, 1 hora, eu tô acordada, os outros também. Então, às vezes, eu fico olhando e falo, nossa, ninguém mais dorme. Porque o estímulo que a gente tem. A questão assim, escurecia mais cedo, né? E naturalmente o lar também escurecia. Sim. Então é interessante essa relação, né? Como a gente está sendo mega estimulado e a dificuldade que a gente tem e o quanto a gente vai, entre aspas, né? Entrando nessa forma ruim de vida, né? Que eu falo isso na questão alimentar e até trazendo um pouquinho dentro da nossa metodologia. A Meta Real é um método onde a gente visa emagrecimento e saúde. E quando a gente pensa em emagrecimento, normalmente as pessoas elas relacionam só a alimentação. O que eu vou comer, o quanto eu vou comer, isso engorda, isso emagrece. Claro, a alimentação tem um papel, sim, fundamental, mas além da alimentação, a gente tem os pilares, né, que compõem essa alimentação, que seria, né, o sono, que é o que a gente está falando, um assunto extremamente importante em vários aspectos. Eu vou falar um pouquinho sobre hormônio. A gente tem atividade física, que a gente acabou de colocar, a própria alimentação. A gente tem a hidratação, né, que é importante a gente se hidratar. E a gente tem a nossa mente, como a gente lida, né, com os nossos pensamentos, com o nosso dia a dia, que eu também acredito e percebo a influência do estresse, né, que a gente vive no trabalho, em casa, né, com as situações bem-vindo à vida, que é o que todo mundo vive, e tudo isso tem uma influência. Então, o que é muito legal no nosso programa de emagrecimento, que a gente sinaliza todas essas questões. E às vezes a gente vai achando, não, eu não durmo, mas tá tudo bem. Eu posso só comer isso aqui, mas também tá tudo bem. Não dá para fazer atividade física, porque tudo bem, você pode não ter condições de fazer uma academia. Não dá para eu assumir esse compromisso e tal, mas eu posso fazer outras formas de exercício, eu posso buscar outros meios, mas não, também não faço atividade. E tudo isso vai comprometendo muitas vezes aquela tentativa de emagrecer. Então, só muitas vezes na boca, porque fica muito nesse conceito, né? O que eu faço para emagrecer? Fecha a boca, para de comer doce, para de tomar refrigerante. Quando na verdade não é só isso, né? E às vezes, até em função desses pilares estarem desequilibrados, a gente não consegue, às vezes, mudar o hábito, né? Mudar o estilo de vida. Então, é importante a gente estar sinalizando, como você até colocou
o sono REM, né? Você entrar na frequência, baixar a sua frequência, por quê? Porque a gente tem hormônios, a Simone chegou a falar um pouquinho, a gente tem hormônios hoje que são responsáveis pela fome e pela saciedade, ou seja, tem hormônios, no caso, a leptina é um hormônio da saciedade e a gente tem grelina, que é o do apetite. Conclusão, se você não dorme profundamente, você acaba, o seu corpo vai produzir muito mais hormônio do apetite do que da saciedade. E às vezes a gente começa a se sentir mal, porque a gente fala, eu não tenho força de vontade, eu sou péssima, eu não sei mais o que eu faço para emagrecer. Quando na verdade, às vezes são pequenos ajustes que a gente precisa estar fazendo na rotina, no hábito, no nosso dia a dia, para o corpo começar a responder. Então, é tão interessante que é uma chavinha que precisa virar nessa mudança comportamental, nessa mudança de hábitos. Lucy, vou te chamar de Lucy, sou cadeirante, não consigo emagrecer, o que eu devo fazer para emagrecer? Lucy, você vem para a meta. Vem para a meta, que a gente vai te ajudar. Nós vamos entender o que acontece, porque assim, gente, o emagrecimento, ele vai acontecer a partir de uma coisa chamada déficit calórico. Só que para ter, o que é déficit calórico, Débora? A ingestão tem que ser menor do que o que você gasta. Porém, às vezes, é o que eu estou falando, tem vários fatores que não estão contribuindo para você ter, né, o domínio dos seus impulsos. Então, a Meta Real, ela pode te ajudar você nesse momento aí que você está tendo dificuldade. E não é só Lucy, viu? A gente recebe todos os dias pessoas querendo emagrecer, querendo melhorar a saúde no geral. E graças a Deus a gente tem resultados, né? Os alunos estão aí para comprovar. Claro, tem gente que pode falar, eu não consegui, eu não eliminei. Então, depende muito da sua persistência, né? Da sua determinação, que eu penso em tudo na vida. Você vai tratar uma apneia, então, e a Simone vai falar do tratamento, né, do CPAP, ou quais são os caminhos, se hoje tem alguma coisa diferente que eu conheço é o CPAP, né, que muita gente fala, não consigo dormir com aquilo, pelo amor de Deus. Então, no começo nada é fácil, mas a gente precisa aos pouquinhos, né, persistindo, praticando, e o que move tudo isso, né, o querer, a tomada de decisão para a gente poder ter o resultado. Pode falar, Simone, senão não para de falar. Não, vou falar então agora dos sintomas, né, o que me chama atenção? O que pode me despertar eu procurar o médico e falar assim, olha, eu quero fazer o teste, eu quero fazer o exame, tá? Então, às vezes o paciente fala, olha, eu já acordo com dor de cabeça. Então, isso é um sintoma de apneia, tá? Sonolência, aquele paciente, aquela pessoa que senta para assistir uma televisão ou para assistir uma aula, né? A gente está aqui falando e às vezes tem gente que já está querendo dormir. Então, pode ser um sintoma de apneia. Depressão, tá? Depressão está bem ligada com isso. Tem relatos que falam que há um tempo atrás tortura era feita com privação do sono. Toda vez que esse paciente começava a entrar na fase mais profunda do sono, ele era acordado, né? Então o paciente fica extremamente irritado, então está bem relacionado com depressão. Né? Toda vez que o paciente começa a dormir naquele sono mais profundo, você acorda. O que acorda o paciente? É a apneia,
tá? Disfunção erétil em homens está relacionado com a apneia, acordar com a boca seca, quem dorme do seu lado fala, olha, você está fazendo barulho estranho para dormir, que foi o seu caso, né, Débora? Tô fazendo barulho estranho. Foi, meu marido acordando com a boca. De vez em quando eu roncava. Eu falei, nossa, roncava. E aí a gente tem aquela ideia que é magra. Eu sou magra, não tenho barriga, como assim? Mas isso é uma coisa que a gente acreditava antes, né? O perfil do paciente apneico era homem, acima do peso, circunferência de pescoço maior, e aí isso tem caído. Então, paciente jovem, magro, porque às vezes está mais relacionado com anatomia do que propriamente com o envelhecimento, né? Então, às vezes você tem uma musculatura de língua maior, então, às vezes a língua ela é muito grande, quando você relaxa para dormir, essa língua acaba fechando a passagem do ar. Então, também está mais relacionado a isso do que ser obeso, né? Também tem essa outra questão. Hipertensão, né, de difícil controle, eu já falei, o diabetes também de difícil controle, de difícil controle, o acompanhante falar que às vezes você faz barulho e às vezes pausa respiratória. Meu marido, a gente sempre fala, né, casa de ferreiro, espeta de pau. Meu marido, eu magro, pescoço fino, né, fui descobrir porque uma vez ele dormiu e fez uma pausa respiratória assim gigantesca. Eu acordei com ele tentando voltar do sono e não conseguia. Então, usa CPAP, ele usa o aparelho de controle. Minha mãe AVCzou, né? Então, assim, uma pressão alta, super descontrolada, foi ver, tinha apneia também. Então, são pequenas coisas que fazem com que a gente desconfie que esse paciente tem apneia, tá? E é grave, é uma coisa que a gente fala, que é grave. Grave porque ela aumenta a frequência cardíaca durante o sono, porque ela aumenta a pressão durante o sono também. Então, tem que correr, tem que ver isso direitinho, tá? E o tratamento, né? Vamos falar do tratamento, vamos falar do diagnóstico primeiro. O exame que detecta isso chama polissonografia. Ela pode ser... A Lu colocou aqui, por que engasgamos quando estamos dormindo? Por conta disso, Lu. Por conta da apneia. Por conta da apneia, tá? É bom dar uma verificada. Na hora porque o que acontece? Você está dormindo, a musculatura desaba, né? Você tem o fechamento dessa musculatura. Então, você tem o engasgo, tem às vezes a gente fala que chama ronco, é um nome feio, né? O ronco ressuscitatório, com aquela coisa, né, sobressaltada, que você volta a respirar de uma vez. Então, isso é relacionado à apneia, tá? Então, o engasgo também, tá? O exame que faz a polissonografia, ela tanto pode ser feita num laboratório do sono, né, num laboratório, você dorme com o equipamento, ou fazer em casa, né, tem hoje vários laboratórios que faz o exame em casa. Detectou, tem a apneia, ela pode ser leve, moderada e grave. Na leve, a gente fala que às vezes a placa de avanço mandibular, né, que é aquela plaquinha que você coloca, que ela avança a mandíbula para frente um pouquinho, ela melhora. E aí a moderada e grave é o CPAP, né? Daí eu, assim, queria saber se alguém já usou, se alguém conhece alguém que usa o CPAP, se tem alguma experiência com isso, como é que é o conhecimento do CPAP. Se tem alguém. O CPAP é um aparelho. Existe algum mínimo para dormir? 4 horas, 6 horas ou vai de pessoa para pessoa? A Simone até já colocou, né, Si? Já. Uma média de 6. Uma média de 6 horas, por conta da quantidade de ciclos que a gente tem que ter para produzir hormônios, para ter toda aquela parte boa do sono, né? O CPAP, ele é uma máquina, é um equipamento, tem de vários modelos, várias marcas, enfim.
para vocês entenderem como é que é. Você tem uma mangueira de jardim lá do seu jardim, lá no seu quintal. Se não estiver passando nada dentro, é fácil você ir lá e apertar a parede dessa mangueira. Então fica fácil, a resistência é pequena, né? A partir do momento que você abre um fluxo, uma água ali dentro, estiver passando alguma coisa lá dentro, depois eu respondo para Ana, tá? Ela perguntou sobre a arritmia, eu já respondo. A partir do momento que você abre essa torneira e que tem um fluxo passando ali dentro, é mais difícil você apertar essa mangueira. O CPAP é isso, só que é com ar. Ele vai te promover, vai manter a via aérea aberta. Então, quando você dorme, que você tem um relaxamento, essa via aérea não fecha. Então, você consegue respirar sem ter nada que oclua, sem ter nada que feche essa via aérea. Tá? Para usar o CPAP, você põe uma máscara, e aí a máscara vai depender do modelo que o paciente escolher, é feito todo um trabalho de escolha de máscara, tá? Isso faz geralmente com uma fisioterapeuta, esse é o meu trabalho, né? É adaptar o CPAP ao paciente, para que ele consiga dormir, fazer todas as fases do sono sem ter esses micro despertares. Então ele consegue entrar nas fases do sono mais profunda, ele consegue dormir, ele consegue ter disposição para fazer as atividades, ele consegue ter disposição para assistir uma aula, para poder fazer uma academia, e é isso que é a qualidade de vida da pessoa. Ana, pode ter arritmia sim durante o sono, porque nessa descarga de adrenalina que a gente tem, né, quando você para de respirar, toda essa descompensação que você tem, você pode ter realmente uma arritmia. E aí a gente sempre, eu ouvia isso quando eu era criança, né? Nossa, fulano morreu dormindo, que morte boa. Então a grande causa de morte súbita é a apneia do sono. Tá? Então, realmente pode ter. Nossa! Quem estiver eu não gosto de assustar, né? Mas assim, isso é numa arritmia grave, numa apneia grave do sono, especialista. Você pode procurar hoje, a gente tem pneumologista, especialista de sono, otorrino, neuro, endócrino, geriatra. Hoje tem vários médicos que já estão habilitados, né? Ou se ele não tiver, ele vai te encaminhar para alguém para pedir a polissonografia, fazer o diagnóstico e aí você procurar uma fisioterapeuta, alguém que te encaminhe para o melhor aparelho, para a melhor máscara. E eu acho que o diferencial de tudo isso é você ter alguém que te acompanhe, alguém que te dê esse suporte, né? Esse suporte, alguém que te encaminhe realmente, né? Porque não é só pegar um equipamento e sair usando. Eu acho que tem que ter esse abraço, esse acompanhamento. Não é fácil, né? Está com uma doença nova e você vai usar o equipamento para o resto da vida. Né? Acho que a maioria dos pacientes me pergunta: a apneia tem cura? Tem alguns médicos, principalmente antes isso, tá? Tinha alguns médicos que falavam que a cirurgia da correção da apneia. Mas assim, às vezes, o que eu vejo na prática? O paciente faz essa cirurgia e mesmo no pós-cirurgia, ele tem que usar a apneia, porque é uma fraqueza muscular, né? E tem todo um grupo de músculo envolvido com isso. Então, mesmo depois da cirurgia, então o paciente às vezes vem para mim para adaptar o CPAP, para tratar isso. Então, mesmo assim. Simone, é irreversível? Então, tem essa cirurgia que eu tô te falando, tá? Mas a gente fala que o uso do CPAP é para sempre, tá? Quando que ele não é? Então, tem alguns pacientes que eu atendo que vêm para, por exemplo, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Então, o médico pede para esse paciente usar o CPAP para ele ajudar no emagrecimento dele para fazer a bariátrica.
Sabe por que eu tô Então, falando, perguntei se é... Porque o que acontece na meta, os alunos, eles acabam buscando o método, muitos têm apneia e começam a emagrecer e segundo o relato é que que aí não tem mais. Então, talvez a relação da obesidade, do sobrepeso tem a ver, e a hora que a pessoa realmente elimina peso, ela resolve o problema. Seria isso? sim, se é um emagrecimento grande, por exemplo, tem paciente que às vezes emagrece 40 quilos. Então, a gente não adquire só gordura interna, braço, a gente adquire gordura interna também. Né? Então, se às vezes essa obstrução for causada por aumento de peso, por essa gordura, então pode ser que o paciente não precise. Então, ele emagreceu uma grande quantidade de peso e aí ele se livra do aparelho, tá? Mas assim, geralmente ele vai utilizar isso para sempre, tá? Porque além do emagrecimento, a gente tem o nosso envelhecimento também, né? Então, não é só o ganho de peso, é a perda de musculatura também, é a obstrução, tá? E assim, eu acho que tá tudo bem você utilizar o equipamento para sempre, né? A gente usa óculos, a gente usa prótese dentária, tá tudo certo, né? Eu acho que é melhor você utilizar um equipamento que te permita respirar durante a noite, né? A não isso, Correr né? o A risco, ter né? correr o risco e ter todo esse comprometimento que a gente está falando aqui, né? Tá tudo certo. É muito simples o uso, né? É só colocar, é só para dormir, é só para dormir, E né? até pegando um gancho em relação a essa questão, né? Voltando no emagrecimento, que por incrível que pareça, né? As pessoas, quando você fala de qualquer coisa que está relacionado com emagrecimento, com facilidade ou dificuldade, meu Deus, deixa eu ver se tem aí alguma mágica, vou fazer, né? Porém, na meta a gente trabalha muito com os sinais do corpo. Então a gente fala muito, né, da fome física, da saciedade, de você ter um comer intuitivo, né? Como que eu posso ter o comando, o domínio dos meus impulsos. E a partir do momento que a gente tem um comprometimento, se você realmente, né, depois de tudo que você acabou de explicar, se a gente tem uma deficiência na produção desses hormônios, de uma certa forma, a gente não vai conseguir, de repente, sentir de verdade. E aí a dificuldade, às vezes, das pessoas que até falam, eu não tenho saciedade, né? Eu não sinto sinal de saciedade, ou mesmo, né, tenho mais apetite do que o normal. Então, reforçando que o sucesso para realmente você conseguir ouvir e respeitar os sinais do seu corpo e ter um emagrecimento saudável, corrigir mesmo, buscar ajuda. Não sei qual o seu trabalho, se você... Normalmente você acompanha os pacientes ou você trabalha... Não, a gente fala que é um casamento, né? É um casamento, a gente casa com o paciente, porque assim... Na meta agora, a gente está casando com o aluno, eu durmo, acordo com ele. É aquele casamento, né? E, como assim? O paciente vai utilizar isso para sempre. Então, por exemplo, tem alguns equipamentos, só para ver como é que é o nosso... O trabalho, na verdade. Tem alguns equipamentos que tem chip de celular dentro dele. Então, eu consigo monitorar o paciente à distância. Então, é uma coisa muito, muito bacana isso, porque eu sei, por esse trabalho, eu consigo ver a hora que o paciente dormiu, a hora que ele acordou para fazer xixi, quando que, sabe, então, você consegue acompanhar ele. A rotina. Não em tempo real. Isso, você consegue ver toda a rotina dele de sono, né? Se a máscara vazou, se não vazou, então você consegue ver tudo isso. E eu sempre peço para o paciente, olha, amanhã, né, me manda uma
me fala como é que foi sua noite de sono, foi tudo bem? Então a gente tem é um casamento mesmo, né? O paciente acaba confiando em você, eu acho que isso acontece também na meta, né? A gente tem o grupo que manda a foto do prato, olha, aconteceu isso, passei por um estresse e comi tal coisa. Então é você realmente acompanhar o paciente, dar o respaldo que ele precisa. É uma jornada, a gente sempre fala que é o paciente na sua jornada, né? E eu acho que a mesma coisa da gente, como aluno da Meta, é a nossa jornada no emagrecimento. Eu acho que é a jornada no autocuidado, né? Se dar o direito de emagrecer, se dar o direito de dormir bem, se dá o direito de fazer uma atividade física, é o autocuidado, é o amor próprio que hoje a gente tanto fala, né? Se você parar na primeira dificuldade que você tem, né, você desistir, você nunca vai chegar no seu objetivo, que é o emagrecer, que é o dormir, que é fazer um curso. Eu acho que é isso que eu como fisioterapeuta falo para os pacientes, eu acho que também é o que eu estou aprendendo também na Meta, né? Acho que é basicamente isso. E é o que você falou, né? É você se adaptar e entender aqui que tá tudo bem. Porque às vezes a gente acha que, por que comigo, né? Por que eu ganhei peso? Por que eu tenho apneia? Por que eu tenho essa condição? Então, a hora que a gente também aceita, compreende, não é aceitar se conformar e não fazer absolutamente nada, muito pelo contrário, é a gente conseguir compreender que existe ali uma questão e tratar, né? Talvez existam muitos mitos, observo muito isso em vários, até mesmo nessa questão da mudança dos hábitos, do estilo de vida, a própria atividade física, né? No meu caso foi também um pouco disso. Então, a hora que a gente realmente começa a vivenciar, né, e olhar para a questão, a gente descobre que nem era tudo aquilo e que era muito mais fácil. E a rede de apoio, então, que é o que você está colocando, você é uma rede de apoio para fazer esse trabalho, como a gente na Meta, né? Então, muitas vezes o aluno, ele traz esse feedback, né? Ele fala, putz, né, eu estou sendo acolhido, quando existe o ganho de peso, né? Às vezes a pessoa aumenta o peso na semana e como aquele seu paciente que não usou o aparelho que você rastreou, né? Que você viu ali, que você tá monitorando e fala, É isso mesmo. E aí o paciente vai falar, pelo amor de Deus, lá vem ela, né? Só que aí é o nosso papel do amor, do acolhimento e de entender que vai acontecer, né? Mas que a gente vai amparando e vai dando, né, todo o respaldo necessário. Então, isso é bem importante. Alguém colocou, minha mãe passou a utilizar e está super adaptada. E tá a nossa bem. mãe, a minha mãe também. Olha que legal. E a minha mãe tem uma história interessante, assim, né? Eu tentei colocar a primeira vez o CPAP nela, ela não quis, né? Não quis porque ela não vou usar o aparelho, porque esse aparelho vai me viciar, eu vou ter que dormir com isso pro resto da minha vida, aquele pacote, né? A resistência. E assim, uma pressão, uma hipertensão super difícil, tal. Ela teve um AVC durante a noite, acordou toda, né, desvio de rima, né, toda tortinha, né? E aí foi pro hospital, uma emergência hipertensiva, tal. Eu falei, mãe, você vai ter que usar o aparelho, não tem como, né? E aí ela viu realmente a necessidade daquilo, né? De realmente, não, eu vou ter que usar. E aí teve essa resistência inicial e hoje ela me cobra, fala assim, olha, você viu como é que eu fui essa noite? Você viu tal coisa? Então ela passou a sentir realmente a melhora.
E é muito gratificante isso, né? Não é porque é minha mãe, mas assim, todos os pacientes que chegam para mim e falam, olha, eu dormi tão bem essa noite, fazia tanto tempo que eu não sabia o que era dormir, que eu não sabia o que era ter uma noite de descanso. Eu acordei super bem, acordei super disposto. Isso é tão gratificante para a gente, né? O paciente se dá esse direito de tratar uma condição ruim de sono. Né? Acho que isso é muito gratificante. Eu falo isso com muita paixão, né? Eu sou apaixonada por isso. Que É muito bom, bom, é muito bom você muito bom. saber que o paciente está tendo um sono bacana, que ele vai reter a memória, ele vai reter o aprendizado, que ele vai ter um controle de hipertensão melhor. Que ele vai Eu acho isso emagrecer mais muito. fácil. Que ele vai emagrecer Vai, muito mais fácil. vai, ele vai, né, ele vai fazer escolhas, porque também a privação do sono faz com que a gente tenha escolhas de alimento mais gordurosos, né? E a Tentar toda falta da aquela... energia que você sente muitas vezes no dia seguinte acaba fazendo com que a gente tenha vontade de comer rabanete? Claro que não, Não, Débora, você quer né? um milkshake Chuchu. do McDonald's. Aí você fala, meu, minha vida já tá péssima, né? Tô cheia de questões, não durmo, só ganho peso, então, né, vamos comer mesmo, porque tô tendo todas as dificuldades. Então, é bem isso que acontece, né? Porque a gente começa a ficar esgotado. Eu adorei uma frase que você usou, a gente ali, né, se preparando o material, que o mundo não é de quem acorda cedo, mas é de quem acorda feliz. Gente, adorei isso, porque, assim, eu tenho uma característica que, graças a Deus, eu tenho muita energia, muita motivação, eu sou feliz. Então, raramente eu divido isso. Aliás, os alunos que convivem comigo vê, né? Você me encontrar no mercado, você me encontrar no elevador, se eu estiver lá na meta real, eu sou isso. Pode ter uma situação ou outra que eu tô irritada, né, brava, mas assim, é raro, que às vezes até eu mesmo me surpreendo, mas eu também acredito nesse conjunto, né, e graças a Deus eu durmo super bem, então eu sou bem eu sou acelerada, mas assim, deito e durmo, então acordo feliz. Você me definiu, porque tem gente que, né, não acorda feliz, acorda chutando o gato, chutando a porta e não tem condições de ter concentração, de render no trabalho. Então você vê o quanto isso tudo impacta na saúde física e na saúde mental. Então, bora lá. A Ana colocou sempre feliz e contagiante. Que bom, é bem isso mesmo. Muito bom. A gente já está quase 1 hora aqui. Se vocês quiserem aproveitar para fazer mais alguma pergunta, aproveitar, pode tanto estar fazendo para Simone, porque quando alguém nos acorda, ficamos irritados. Lucy. Porque às vezes, quando alguém te acorda, você está naquela fase mais profunda do sono, né? E aí você volta da fase muito profunda do sono, você não superficializa de uma maneira gradual, é aquela coisa impactante. Então, por isso que às vezes a gente fica realmente irritado, é por conta disso. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? A gente já está quase 1 horinha aqui. Passou então, tão rápido. Eu não falei para você? Voa! Sim, quando a gente vai ver... 1 hora passa muito rápido. A gente começa a preocupação às vezes, né? Falar 1 hora, nossa! E ainda mais duas que falam bem, né? Muito assim, a gente fala. Ai, caramba! E aí, gente, mais alguma pergunta? Aproveitem. Muito esclarecedor. A Rô tinha até falado, né? Não assusta, alerta. E é bem isso mesmo, né? É um alerta. Fica aí a dica, fica um alerta.
ficamos muito tempo acordados, é normal termos dor de cabeça e nas vistas? Depende, assim, depende de se você passou muito tempo do seu tempo de sono, né? Assim, eu não sei qual que é esse muito tempo acordado seu, né? Mas, por exemplo, eu trabalhei um período à noite como fisioterapeuta. Eu trabalhei um tempo em UTI à noite, né? E aí eu ficava com dor de estômago, eu tinha muita dor de estômago, dor de cabeça, irritabilidade. Então, assim, depende de quantas horas a gente está falando, né? Se são horas de, sei lá, tô 24 horas acordada, depende aí. Tipo, se você quiser passar meu contato e a gente conversar melhor, aí eu posso Aliás, até te esclarecer. Simone, eu acho que você pode deixar sim o seu contato para alguém, de repente, se quiser te procurar, Tá. pode, já fala o seu contato. Vou passar meu telefone, tá? Se você quiser mandar uma mensagem de WhatsApp, daí a gente pode conversar melhor e eu entender melhor o que é esse tempo, muito tempo acordada, tá? É 11 99297 0131. Me perguntaram sobre colchão. Eu não consegui ver, a mensagem subiu. Você consegue ver, Dé? Deixa eu ver. Peraí que eu tô com a tela aqui. Ah, é o Charles. Simone, aqueles colchões que fazem massagem, você recomenda para ter uma melhor qualidade do sono? Se você usar ele, Charles, no período que você para relaxar, tá? Mas eu não aconselho ele a noite inteira, porque ele vai ficar te acordando, ele vai ficar vibrando. Tem uns colchões que ele tem alguns ciclos, né? Tem aquele ciclo de vibrar. Ele vibra de um lado, ele vibra do outro. Aquilo lá vai fazer com que você superficialize toda vez no sono. Aquilo lá não é legal. Então, assim, é que nem aqueles que têm uns relógios, né? Tem uns aplicativos de celular que ele te desperta toda vez que você estiver roncando. Ah, eu não ronco mais. Às vezes o paciente fala para mim, eu não ronco mais. Agora eu uso o aplicativo. Aquilo é como se você tivesse alguém do teu lado te cutucando, né? Você parou de roncar porque tem alguém te cutucando ali, olha, para de roncar. Você vai superficializar no sono toda hora. Então, não faz sentido. Então, é a mesma coisa o colchão, tá, Charles? Se você for utilizar ele para você poder relaxar, ok. Mas para a noite inteira, não. Tem uns que você programa. Então, se você colocar ali 10 minutos, é aquela fase que a gente fala que é a fase do ficar molinho, do ficar facinho, né? Aí tudo bem. Mas depois disso já não. Me falaram da privação, da dor de cabeça, sim, da dor de cabeça, porque você não entrou nas fases do sono que descansa, então te dá realmente dor de cabeça. Assim, avaliando um pouquinho o comentário de vários alunos aqui, né? A Silvia, boa noite. Ribeirão Pires, a minha aluna Magrela. Eu aconselho que, independente de qualquer coisa, tem que sempre checar, né? Porque às vezes a gente começa também a achar que tá sentindo tudo, né? Eu tenho dor de cabeça, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, a melhor coisa é estar fazendo o exame mesmo, fazendo essa avaliação e como um check-up, como um exame de rotina, se tem dúvida, né? Se tem dúvida, eu acho que é porque alguma coisa sente, válido investigar. Eu acho que assim, o grande ponto aí, né? Acordei com dor de cabeça de manhã, já acordei com dor de cabeça. O meu companheiro de cama, né, fala que eu tô roncando, fala que eu tô acordando, tendo essas pausas, né, que ele me vê muito tempo sem respirar à noite. Eu acho que isso já é um bom sinal para você procurar um especialista do sono, comentar isso com ele, né, e pedir para fazer um exame. A Márcia colocou, existe algum meio de adquirir o CPAP de forma gratuita? Essa é uma pergunta boa, hein? Sim. Olha, tem, por exemplo, tem algum
algumas prefeituras, vamos dizer assim, que tem realmente isso. Só como é que é o ingresso disso? Tem que fazer o exame via SUS, então a polissonografia tem que ser via SUS, e aí você entra numa fila de espera. Não tem outro meio, tá? Realmente é uma fila de espera. Eu sei que, por exemplo, o governo, na época, isso faz muito tempo, o governo de Santa Catarina tinha um programa que funcionava bem, tá? Tem algumas ações realmente, tem o CEPAP Solidário, mas aqui em São Paulo isso não está funcionando ainda, tá? Que é o CEPAP Solidário também era via SUS, o médico do SUS indica esse paciente para adquirir um CEPAP gratuito, tá? Então tem isso. Mas assim, Márcia, tem realmente uma fila de espera, e aí vai pela... CEPAP hoje tem várias marcas, vários modelos. A gente tem, por exemplo, equipamento que custa a partir de 1.500, aí vai até 5.000, e aí depende realmente da escolha do paciente, né? É como um carro. Eu sempre faço uma analogia do CEPAP como um carro. Um Fusca te leva no mesmo lugar de uma BMW, né? O que muda realmente, por exemplo, é esse monitoramento que a gente faz, tudo isso altera com o valor do nosso carro, tá? Mas todos eles tratam, tá? Não tem equipamento que não trata. CEPAP ele vai tratar. A Ana está colocando, Ana, a Simone até já abordou, ela falou das telas. O vício em tela à noite traz prejuízos para o bom sono mesmo? Sim! A gente fala que até... Sabe aquelas luzinhas de stand-by, de aparelho? Por exemplo, algumas televisões tem aquela luzinha que fica lá, né? Até essa luzinha, Ana... É Ana, né? É a Ana que perguntou, né? Até essa luzinha atrapalha na produção de melatonina, tá? Eu trabalhei, como eu já falei, eu trabalhei muito tempo à noite. Então, na época, como eu dormia durante o dia, então eu mudei as cortinas do meu quarto por aquela cortina blackout, né? Então, qualquer luzinha realmente atrapalha. E o celular é péssimo, né? Porque a gente leva ele para a cama, tem televisão hoje no quarto e a gente fica, né? Tem paciente que usa isso, inclusive, para dormir, achando que tá legal, mas não é bacana, não, tá? Tem acho que não vai dar tempo da gente falar, mas tem a higiene do sono, né? Que é toda uma rotina que a gente cria para poder dormir melhor. Então, alimento mais leve, né? À noite. Tem paciente que fala assim, as proteínas são indigestas, né? E tem muita gente que faz a negligência, né? Não faz a nutrição durante o dia. Isso é muito comum. Aliás, em breve está chegando uma aula nossa que a gente fala do comer noturno. E é muito comum hoje, né? As pessoas estão trocando o dia pela noite. Então, muitas coisas que precisam acontecer durante o dia, como uma boa nutrição, não acontece. E à noite, que é para dormir, as pessoas não dormem e comem. Então, e querem fazer tudo o que não fizeram durante o dia à noite. Então, até você falou do ritmo, né, circadiano. Essa aula a gente aborda isso. Então, o sono está totalmente relacionado com o estilo de vida mesmo. Então, tem gente que come churrasco, vai na churrascaria à noite. Tem paciente que fala assim, eu comi uma feijoada, eu não dormi bem. Nossa, é mesmo? Que bacana! Eu ia ficar admirada se você tivesse dormido bem, né? Então, assim, ingestão de alimento mais leve, bebida alcoólica. Tem paciente que fala assim, eu tomei o vinho para relaxar.
não é legal, porque você não vai relaxar, ele vai interferir no teu sono, atividade muito excitante, né? Então aí vem a academia à noite, então essas atividades muito agitadas, levar preocupação para a cama, então às vezes à noite, porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, então isso também prejudica. Falaram aqui de média de sono de 3 horas. Precisa ver o porquê, né, do sono das 3 horas. Às vezes, o que acontece? O paciente tem apneia, ele acorda nessa terceira hora e ele não volta a dormir, porque ele despertou. Tem paciente que às vezes fala assim, eu acordo depois de 3 horas e eu não consigo dormir mais. Às vezes é inconsciente, o paciente tem medo de voltar a dormir, ele tem medo de ter de novo a apneia, de parar de respirar. Então, assim, Quem perguntou foi a Giovanni, e ela está no período da menopausa. Então, provavelmente, os hormônios estão influenciando nesse sono. É muito comum uma mulher também, na menopausa, por queda hormonal, ter apneia também porque como tem uma queda hormonal, então toda a musculatura também sente essa queda. Então é muito comum a gente ter mulher na menopausa, né, no climatério, com essa queda hormonal vir a ter apneia devido a isso. Então era legal também falar com o médico sobre isso, né, ver também, fazer a polissonografia, eu acho bacana fazer. Simone, alguém perguntou, acho que se aluga o CPAP. Aluga. Existe locação? Existe locação. Não é uma coisa que a gente fala que compensa, né? Você acha que pode alugar por um período para ver se se adapta. Mas depois eu acho bacana, porque não compensa financeiramente. Você vai ficar pagando uma locação de uma coisa que você vai ter que usar por um período grande, né? Então, acho que assim, fez o teste, alugou, viu que dá certo, já faz a compra, tá? Legal, muito bom. Olha, que delícia. A Sandra falou, café até que horas podemos tomar? Gente, eu tomo café indo pra cama. E não me altera. Você acredita? Café puro, sem nada. Eu vou com o cafezinho na cama e durmo perfeitamente. Cafeína atrapalha, cafeína. Então, chamate, guaraná, café, não é legal. Até, a gente fala até as 4, 6 da tarde no máximo. Depois disso já não é legal. Entendi. Eu sou... não é legal. Eu também. Deve ser a que toma café indo pra cama. Ai. Mas eu durmo, viu? Eu sou boa de cama, deito e durmo. Que delícia, gente. Muito bom. Eu vou já pedir para Simone já ir se despedindo. E ela deixou o contato dela, se vocês precisarem e quiserem perguntando se ela de repente, né, faz esse serviço, porque ela, né, é fono nessa área. Então seria legal, né, às vezes a gente fica meio perdido, que profissional, o que procurar, como fazer. E também estou aqui à disposição, deixando para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, que não conhecem o método, se quiserem assistir uma aula na Meta Real sem compromisso, vocês podem estar, são todos convidados. A gente tem o sistema presencial e o sistema online. Hoje o nosso aluno é híbrido, então ele pode ter essa forma de emagrecer indo ou, né, assistindo na casa ao vivo, gravado, e temos uma equipe de orientadores, né, que assim, a nossa equipe é uma equipe que faz esse trabalho com amor de verdade, então a nossa rede de apoio, ela tá aí para ajudar vocês, tanto no processo do emagrecimento, saúde, bem-estar. Então, bora lá, né, fazer o que tem que ser feito e depois chegar à conclusão que foi a melhor escolha. Queria agradecer o convite.
convite, foi super bacana, adorei participar. Se precisar, né, quem precisar, eu já coloquei meu telefone nos comentários, Ai, pode me ótimo. procurar, tá? Que eu puder fazer para esclarecer dúvida, para a gente poder, né, trabalhar isso, eu estou à disposição. Muito bom. E agradecer a presença de vocês, foi muito bom, pessoal, né? Adorou a live, que bom. E seguramos a audiência para um dia que tá tão assim hoje o Insta, né? Não sei o que aconteceu.